Olá pessoal, Marcelo Winchester em mais um vídeo e hoje eu vou falar um pouco sobre realismo. Depois farei um vídeo ao vivo eu fazendo a tatuagem, explicando passo a passo. Essa daqui é uma tatuagem que eu já fiz há algum tempo e vou explicar para vocês alguns detalhes importantes para poder entender como fazer uma tatuagem desse tipo, desse nível, que é um pouco mais complexa, né? Primeiramente, para fazer uma tatuagem dessa é preciso ter sumi. O que é sumi? Para você que não sabe, sumi é uma tinta diluída. Você pode usar frascos menores como esse, ou frascos maiores, vai depender do seu uso, né? Se você fará com mais frequência ou não. Então, para você que está iniciando, esses frascos menores, a tinta preta vai se esgotando, e aí você vai preparar os sumis. Como é que você faz o sumi? Geralmente a gente usa diluente para poder preparar um sumi. E aí, uma seguinte pergunta, que eu acredito que seja de muitos, posso usar água para fazer o sumi? Pode usar sim. Algumas pessoas podem até criticar, podem falar mal, mas eu já fiz sumi diluindo a tinta com água, e já fiz outros usando diluente. Aí dependeu do trabalho. Teve um trabalho que eu achei por bem melhor usar o diluente. Em outro trabalho eu achei que era melhor usar água e vou te falar, não perdi muita coisa não. O diluente dá um brilho diferenciado, com certeza no momento em que a tatuagem está pronta, fica algo mais bonito. O diluente ele é um pouco mais espesso, um pouco mais consistente. Então para quem gosta de trabalhar com algo mais consistente é melhor. Agora para quem gosta de trabalhar com algo mais ralo, seria melhor a água. E por favor, se você for usar água, use uma água filtrada, né? Que é o correto. E aí o que você faz? Como que você faz o sumi? Então, o sumi, você faz da seguinte forma. Você pega um frasco desse, você coloca meio de tinta e meio diluente. Um outro frasco, você bota 1/3 de tinta e o resto diluente. E o outro, se você quiser, você pode fazer 1/4, você pode usar 3 sumis. Eu, às vezes, utilizo 3 sumis para um trabalho mais complexo, você dá uma profundidade maior. Às vezes não, porque eu consigo dar uma profundidade legal com preto sólido. E aí como é que você inicia esse trabalho? Da seguinte forma. As partes mais pretas da tatuagem, essas partes mais escuras, você vai utilizar o preto, seja o tribal, black, o mais escuro que você tiver. Não use preto linha. Preto linha é só para fazer as linhas. Então você pega esse preto mais escuro e nessas partes mais escuras você satura bem mais do que as outras. O saturar é isso, é você deixar um preto mais pesado, tá vendo? Nessas partes aqui. Mas note que em alguns detalhes tem um pouco de claridade, para você dar esse efeito de luminosidade, de claridade, que é o mais importante nesse tipo de trabalho. Você tem que dar esse degradê de tintas. E aí agora eu vou explicar mais detalhadamente, vou dar um zoom aqui na tatuagem que é para você entender melhor. Parece que é muito complexo, mas não é tão complexo. O que exige nesse tipo de trabalho é a prática. A prática sempre leva à perfeição. E aí o que você tem que ter? Prática e paciência. Você não vai conseguir fazer um trabalho complexo com pressa. Você tem que ter paciência para você dar solidez e um degradê perfeito, parecendo que tem profundidade na pele. Eu vou dar só mais uma diminuída aqui. Pronto. Essa parte mais escura, como eu já falei, eu saturei mais o preto. E aí, como que eu dei esse degradê? Você separou batoques com outros tons de cinza, por isso que a gente chama essa tatu de preto e cinza, porque ela usa tons de cinza. O cinza, no caso, é o preto. O próprio preto vai dar esse tom. Algumas pessoas diluem um pouquinho com tinta branca, para dar um diferencial, se você quer dar mais uma paleta diferente de cores, né, de cinza. Vamos lá. Vou começar com o detalhe da mão, do dedo. Olha só, para você ter essa profundidade, luminosidade, você tem que fazer o quê? No canto do dedo é onde você quer mostrar que tem uma profundidade,
você tem que usar um preto mais sólido. Então, devagar, você vai com esse preto mais sólido no cantinho. Onde é mais claro, você vai usar Sumi. Onde está preto escuro, você vai usar um preto tribal ou outro preto escuro que você tiver. E aqui de fora a fora. E depois você vai pegar com o Sumi, aí você pega, vamos dizer assim, o terceiro tom de Sumi que você tiver, o tom mais escuro de Sumi, você vem sombreando levemente com uma agulha Magnum. Geralmente eu uso 7, algumas pessoas usam uma Magnum daquela curva. Eu uso qualquer uma das duas e consigo fazer bem, mas note que algumas pessoas têm alguma dificuldade, então vai depender da pessoa, é de pessoa para pessoa. Em relação a como você vai iniciar esse trabalho, você tem que começar de baixo para cima, para você não perder o decalque. Se você começar aqui, você vai começar a perder o decalque. São trabalhos mais delicados. Você tem que ir sombreando devagar, de baixo para cima. Começa com preto sólido, vem com outro tom escuro de Sumi. Você vem com outro tom escuro de Sumi. Depois vem com outro tom um pouco mais claro. E aí você vai dando degradê. Onde é escuro, preto black. É simples assim. Na parte da boca, nariz e olhos, aqui você tem que ter um cuidado maior. Às vezes você vai ter que usar uma agulha mais fina para dar uns detalhes mais finos, uns detalhes mais delicados, porque com a outra agulha você consegue? Consegue, mas aí você corre um risco de borrar. Eu às vezes uso o cantinho dela mesmo, dou aquela inclinada e consigo dar esses detalhes mais escuros, mas tem detalhes que não vale a pena você arriscar, como detalhes dos olhos. Você tem que fazer um sombreado delicado, devagar. Para fazer esse tipo de tatuagem, tem que ter paciência. Então você faça vagarosamente, para você ter esse tom de textura todo da pele. Você vai usando um tom, até chegar num tom mais claro de Sumi, que você vai bem suave com a agulha, em movimentos sempre circulares, para você fazer o sombreado, para você não ter detalhes marcados, né, riscados. Então você sempre, movimentos circulares, de leve, e aí vai puxando, vai puxando. Onde é um detalhe mais forte de luz, um detalhe mais presente de luz, você já praticamente nem vai utilizar de uma pintura. Às vezes só uma rastelada de leve, que tem partes que precisam de uma luminosidade maior. E outras partes que precisam de uma luminosidade bem mais clara, como olhos, para você ter aquela coisa de brilho, você vai usar o branco. Você usa o branco no fundo da íris, em alguns outros detalhes para você realçar até mesmo como unha, boca, mas bem de leve. Então eu fico por hoje nesse vídeo. Você que curtiu, dê seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, que é para poder você ter mais vídeos como esse diariamente. Eu agradeço aí o seu contato. Até o próximo vídeo, galera.